Tem programa Café no Parlamento chegando, aqui novamente com a deputada Janaína Pascoal. Obrigada por ter aberto um espaço na agenda, que eu sei que não tá pouca, né? Não tá pequeno esse espaço, né, deputada? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, imagina. A gente estava conversando aqui anteriormente e colocando em dia o papo da educação à distância. A educação à distância, um segmento aí que eu posso dizer que a Janaína Pascoal tem um flerte com isso daí, gosta disso, desse assunto? Não é nenhuma questão de gostar, de gosto. Eu acho que é necessidade. É. Entendeu? Então, por exemplo, tem áreas do Brasil que você não tem professores de determinadas matérias. Vixe, tem muita Você não área. tem professores de determinadas searas, entendeu? E eu não estou nem falando só de universidade. Estou falando também de colégio. Escola. E até do fundamental, entendeu? Então, eu não vejo a educação à distância como algo assim, porque é moderno, é legal. Não é entendeu? isso? Não é isso. Tem a ver com acesso. Chegar onde precisa. Isso. Então, assim, antes de eu ser deputada, tem um Instituto de Educação à Distância aqui que eu fui visitar, encontrei o presidente, depois mantive contato com o vice-presidente também. Eles têm um trabalho de sensibilização para a importância desse instrumento, entendeu? E é um trabalho que eles fazem por convicção. Legal. Não é porque eles estão interessados, que vão ganhar dinheiro. Coisa, não, é um instituto sem finalidade assim, de lucro nem nada. Aí eu comecei a acompanhar essa questão da educação à distância. Vou dar exemplo. Eu estive no Amazonas recentemente. Você tem ali comunidades muito distantes muito, mesmo. Tem que pegar barco, viajar, Aí a criança consegue estudar o fundamental, mas para poder fazer um colegial, por exemplo, precisa pegar uma embarcação, ir para longe. E aí o que acontece? Muitos param de estudar. Claro. Né? Se você tivesse um equipamento que chegasse você pudesse unir essas muitas crianças, entendeu? Essa criança poderia ter uma aula de última geração, com um professor que estivesse em Brasília, que estivesse aqui em São Paulo. Então é uma questão de acesso à educação. E depois, na faculdade, como eu dava aula de bioética, eu acabei entrando em contato com o tema da telemedicina. Então, exatamente. Eu participei de uma banca de doutoramento do Dr. Silvio, orientado pelo professor Roberto Campos, que era sobre telemedicina, entendeu? E a gente conversou muito sobre acesso à medicina. Telemedicina, gente, não dá para entender Então, isso. assim, você tem várias... Na verdade é o seguinte, primeiro tem uma briga de definição do que seja telemedicina. Então você tem o ensino da medicina à distância. Que aí fica naquele limbo, se é telemedicina ou se é educação à distância. Então tem isso. Por outro lado, você tem situações em que você vai colocar, vamos supor, você tem uma área que não tem médicos especialistas. Você tem um médico generalista, um clínico, por exemplo, ou um médico da família. Mas você tem uma demanda, num determinado momento, de um otorrino, de um neuro, né? E que você não tem como ter em todas as regiões do Brasil, todas as especialidades. A bem da verdade, nem em São Paulo. Nem aqui, exatamente. Nem em São Paulo nós temos todas as especialidades disponíveis. Então você cria uma situação em que este médico aqui vai ter um suporte de especialistas à distância. Entendeu? Entendeu. Mas isso não de uma maneira assim, um favor, né? O colega que vai quebrar um galho com o outro. De uma maneira oficializada, entendeu? Então, por exemplo, quando eu fiz essa banca, na minha arguição, eu falei muito do programa Mais Médicos. Até que ponto, se nós tivéssemos uma telemedicina forte no Brasil, não precisaria, pelo menos não nos deixaria tão dependentes né, de um programa como Mais Médicos. Eu nem estou entrando no mérito aqui se são estrangeiros ou brasileiros. Né? E o candidato falou, não, realmente seria algo interessante. Então, quando eu entrei aqui, eu conversei, eu fiz uma indicação para a Comissão de Saúde, porque eu sou membro da Comissão de Saúde, solicitando que nós oficiássemos o governo para poder estudar, em conjunto com a Casa, iniciativas visando essa telemedicina. O pessoal da Comissão de Saúde deu ok, e aí foi oficiada a Secretaria da Saúde. Eu fui convidada a ir à Secretaria, e eu fiquei feliz, porque eles já têm projetos nessa seara. Inclusive, depois, o secretário esteve aqui na Casa
para falar de um projeto que eles têm, que eu acho que é teledermato, eu não sei se o nome correto é esse, mas é a dermatologia à distância. À distância. Fotografa a lesão, manda para análise, verifica se tem algum sinal de malignidade para fazer um outro tipo. Então, assim, eles estão trabalhando em outras searas. Se eu não me engano, o nome do diretor da área é Dr. Formiga. Eu sou ruim para nome, mas como é um nome marcante, eu tenho quase certeza que ele me atendeu. E ele disse que eles estão trabalhando, inclusive, no estabelecimento de teleconsultórios, que seria um consultório com todo o equipamento para a pessoa, vamos supor, numa área que não tem acesso a um especialista, poder direto ela falar com esse especialista, tá? Aí eu fui na Universidade de Medicina da USP, conversei com o Dr. Shaw, que inclusive vai nos visitar hoje para falar mais detalhadamente sobre isso, que é um grande entusiasta da telemedicina. Eu conhecia o Dr. Shaw, na verdade, conheci nesta banca de doutoramento. Então fui conversar com ele para saber qual é a opinião dele sobre nós fazermos um projeto de lei para abrir portas. Então está nascendo um projeto, vai nascer deve nascer um projeto de lei aqui na casa. Eu estou ouvindo muita gente. Por que eu digo que eu estou ouvindo? Porque houve uma resolução do CFM, já tem uma resolução de 2002, se eu não me engano, falando de telemedicina, mas de uma maneira mais incipiente. Recentemente, se eu não estou equivocado, 2016, ou talvez 2018, veio uma resolução do CFM bem mais detalhada de telemedicina. Essa resolução sofreu, quando eu li com as minhas aulas do biodireito, eu achei boa. Só que quando eu comecei a ouvir profissionais, os profissionais da medicina não gostaram dessa resolução. No entender, estou só repetindo o que eu ouvi, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor. Não é opinião. No entender desses profissionais, esta resolução poderia favorecer apenas grandes grupos. Porque poucos eram e são os hospitais e os profissionais que poderiam se adequar a esse tipo de... a tecnologia exigida para essa nova era, compreende? Então, eu tenho que tomar cuidado para não fazer um projeto que atropele o conselho, que desconsidere as condições reais, né, dos equipamentos de saúde país afora. Por outro lado, eu penso em não perder a oportunidade de abrir portas para essa novidade. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma audiência pública. Em setembro, né? Dia 2 de setembro, às 14 horas, aqui na casa, ouvindo profissionais, né, sobre esse assunto. Inclusive, é importante até esse programa que vai ao ar agora em julho? Vai agora? No finalzinho, não sei se vai em julho agora, acho que tá por aí. Porque é bom, porque de repente, se tiver alguém que já quer começar a mandar e-mail... apontando profissionais, ou até se preparando para estar... Mas qual e-mail? Para qual e-mail que eu não sei de cor, é o meu. É só entrar... Janaína Pascoal, é só entrar no site aí da Assembleia, é o oficial meu. Eu já acho aqui, vai falando que eu já acho aqui. Pera aí que a gente já... Tecnologia, vamos lá. Isso, ou também da Karen, que recebe os e-mails pelo gabinete, às vezes ela vai também me ajudando, porque é muita coisa. E vai ter essa audiência pública então aqui na casa? Vai, seja certo. Eu ainda não fechei os convidados. Eu estou procurando pessoas que trabalhem com a matéria, a gente vai oficiar o CRM para ver se quer mandar um representante. Porque é importante fazer esse debate, como é um tema muito polêmico e deu muita confusão em torno dessa resolução. Tem que botar para discutir. Do caso da cesárea, tem que botar para ouvir. Que tem uma resolução que já está estabelecida. O caso da cesárea tem uma resolução do CFM que já está estabelecida, não tem que ficar discutindo isso daí ainda. Aí eu fiz um projeto de lei para garantir que essa resolução seja cumprida na rede pública. Ponto. O caso da telemedicina, ele é muito polêmico. Ainda abre Tem gente que critica porque entende que vai matar o contato do paciente com o médico, que é importante o médico pegar no paciente. Eu concordo com isso. Sim, porém, tem gente que não vê o médico. Então, será que não é importante a gente, pelo menos, dar acesso dessa pessoa a uma orientação médica? Não está falando que todos os cursos serão desse jeito, gente. Isso, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ponderar, né, essa coisa do palpar, né? Sim. Com o acesso. Com acesso, com a tecnologia, com o dia de hoje. Eu visitei uma comunidade lá na Amazônia, que é a comunidade do Tiririca, não tem nada a ver com o deputado. A dona Neide que me recebeu, ela mostrou todas as plantinhas que ela tem plantadas lá. Ela foi me explicando para qual doença era. Legal. Por quê? Porque se alguém ficar doente ali, o que tem são as plantinhas. Ali é um ambulatório, ali é a farmácia. E eu não estou dizendo isso para diminuir, não é isso. Sim. Porque eu acredito nessa cultura. Mas assim, gente, tem situações que só um médico.
Então, se a gente trabalhar para colocar a população mais vulnerável, mais distante... Porque isso é um país continental, né, gente? Gente, o Estado chega a ser quase continente de tantas cidades que ficam 900 quilômetros no nosso jornal aqui, e eu digo hoje, quem está na política tem que se dispor a conhecer o Brasil, entendeu? Que é grande. Tem que visitar as outras regiões. São vários países aqui dentro. Principalmente quem está na seara federal, né? Tem que... Não importa se é em viagem de trabalho, não importa se é em viagem de passeio e aproveitar para conhecer, é importante, porque o nosso povo é muito plural. Que bom, né? As nossas regiões são muito plurais. Isso é excelente, do ponto de vista de riqueza humana, mas isso dificulta a vida do administrador. Total. Então, que a lei que vale para cá não é a mesma que vale para lá. Que acredita que ele pode fazer uma norma que vai contemplar o país inteiro, ou que ele pode criar critérios que são... Ele vai errar. Porque é um país muito... E outra, uma coisa que a gente percebe, muitas vezes não existe conexão, comunicação entre esses vários Brasis. E eu não estou falando nem daquela divisão, né, do ponto de vista social. É geográfico. O pessoal da Amazônia, muita gente na Amazônia com que eu conversei, não sabe que no Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles criam, cultivam... fazem manejo, comem e vendem carne de jacaré. Aliás, tem sushi de jacaré, gente, que é delicioso. Entendeu? Então, assim, para alguns amazonenses, foi surpresa. Como assim isso também tem... entendeu? Assim? Então, assim, e seria importante levar essa tecnologia para eles, porque muita gente poderia viver disso lá. Isso a gente está falando só de uma coisinha. Entendeu? Então, assim, veja, são dois estados do mesmo país e falta essa... Então, é importante... Essa integração. Que as pessoas... Eu até acho que seria importante o presidente, no lugar de mandar o filho para Washington, mandar o filho para essas regiões, entendeu? Como deputado federal. Quando eu digo que o deputado Eduardo é importante no Brasil, eu não estou brincando, entendeu? Seria muito importante que ele, com a representatividade que ele tem do pai, com o amor que ele tem no país, e eu acho que é um amor que ele conquistou, que ele ficasse, né, e fizesse essa triagem para o pai, entendeu? Vamos acompanhar. A minha torcida é essa. Vamos acompanhar. Por todos os motivos possíveis e imagináveis, entendeu? Gente, só para lembrar aqui o e-mail da deputada, que é para colocar aqui para vocês, Janaína Pascoal. Pascoal se escreve P-A-S-C-H-O-A-L, Janaína Pascoal, tudo junto, @al.sp.gov.br. Deputada, mais uma vez, super obrigada. Eu que agradeço. A gente vai acompanhar aí essa audiência pública e vai trazer depois o resultado aí na TV Alesp do que aconteceu e que caminho que vai percorrer, tá bom? Tá bom, Obrigada linda. desde já, volte sempre. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada.